Fala minhas rochas, mais um episódio do canal Café com Kleber e hoje eu vou falar sobre qual foi a maior pedra que nós da Santur instalamos na casa do cliente e essa história é fantástica. Fica até o final do vídeo aí. Galera, antes de mais nada, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso conteúdo, salva também, para quando você precisar desse conteúdo, que é um conteúdo mais técnico, se você precisar futuramente, você pode avaliar, pode estudar esse conteúdo e também, tiver alguma dúvida, claro, põe um comentário aqui, a gente vai responder todos os comentários, tá, gente? Galera, qual foi a maior pedra que nós instalamos? Eu vou contar dois casos para você que foram casos realmente que não dá para esquecer. O primeiro deles foi o painel de Taj Mahal. Se você acompanha o nosso vídeo, você já viu algumas vezes, já citamos sobre esse painel de Taj Mahal, que foi uma obra que nós fizemos na Vila Madalena. Esse painel de Taj Mahal, ele tem 5,60 metros por 2,40 metros. E é claro, isso não tem como ser feito numa peça inteira, mas foram divididos em 4 placas muito grandes. E esse painel, para você ter uma ideia, o cliente ele demorou 6 meses para escolher o material que foi usado nesse painel por conta do desenho da pedra que ele gostaria para ter a paginação adequada. E esse painel ele foi içado por fora do prédio, foi feito um içamento por fora do prédio e precisamos de pelo menos 7 pessoas para poder instalar esse painel no local. Você vai ver um corte do vídeo que nós temos do pessoal lá no dia do esforço para poder fazer essa instalação, que foi algo surreal, mas assim, é o tipo de trabalho que nos traz muita experiência sobre também o que não deve ser feito, porque o risco é muito grande, a técnica de içamento tem que ser por uma empresa né, que dá o seguro para a peça, porque vocês não sabem, mas essa peça, uma das peças do painel, ela quebrou no içamento, e aí ficou aquela dúvida. O pessoal, como tem seguro, o arquiteto que estava no local, ele queria que a empresa arcasse e pagasse um novo painel, mas aí eu entrei em contato com o arquiteto e expliquei para ele, não é simplesmente trocar o painel e substituir a peça. Por quê? Imagina uma peça que demorou 6 meses para ser escolhida. Como que simplesmente você vai trocar uma peça, sendo que as outras 4 peças, elas batem o mesmo desenho no painel? Então não faz sentido. O que eu conversei com o arquiteto e com o cliente foi, a gente vai fazer uma emenda nessa peça, porque é um material exótico, material que tem bastante veios, ele permite essa emenda, o cliente avalia, né, o senhor avalia como vai ficar a peça, e aí o senhor dá o aval. Se ficou bom, a gente segue com o trabalho, se não ficar bom, a gente aciona a empresa de içamento para que faça a substituição. Nesse caso, claro, graças a Deus deu tudo certo, o cliente adorou, né, ficou praticamente imperceptível a emenda e a gente conseguiu concluir o serviço com sucesso. Agora, o segundo caso foi um caso realmente de uma peça extremamente grande e pesada. Foi uma peça de 3,15 metros por 1,50 metros. Praticamente, né, vocês que trabalham com mármore ou conhecem o tamanho de uma placa, vocês sabem que tem placas que nem tem esse tamanho e outras placas que praticamente ela tem todo, o tamanho inteiro da placa, praticamente esses 3,15 metros por 1,50. Isso foi uma mesa que nós instalamos numa casa no Morumbi e o cliente, ele praticamente procurou em várias marmorarias e só encontrou na nossa a medida que ele queria. E é por isso que a gente conseguiu fazer essa venda, porque a gente tinha uma placa no tamanho que ele gostaria que a ilha dele fosse fabricada, sem ter emendas. Mas galera, isso foi algo que realmente marcou muito, porque foram 10 pessoas para descarregar essa peça. E essa peça, ela não tinha como ser içada, porque era uma casa e era muito distante da onde a gente ia descarregar o material para onde a gente ia levar a pedra. E aí imagina, essa peça, 10 pessoas, a gente teve que subir escadas para poder entregar o material. Fomos em 10 pessoas, e inclusive eu participei dessa entrega também. E dado um momento, uma das pessoas não aguentou, né? Não aguentou
o peso arriou, a gente teve que parar no caminho umas 2 ou 3 vezes até conseguir chegar no local com a entrega. Então assim, foi muito difícil. Hoje a gente dá risada, mas foi algo que marcou para todo mundo que entregou aquele dia, que fez a entrega, porque depois foi motivo de risada, porque a gente não conseguia levar. Chegou no final, o pessoal não conseguia levantar mais a mesa. Tamanho era o tamanho da peça, né? Tamanho, o peso do material. Eu vou até marcar aqui o peso da peça, vou calcular e vou passar para vocês terem uma ideia o quão pesada era essa peça. Mas por fim deu tudo certo. A gente vai também postar aqui a foto da peça instalada, que ficou fantástico, o cliente ficou satisfeito, mas foi uma história incrível que gerou muitas risadas depois. Então galera, quando você for fazer uma venda e aplicar uma peça, se atente no tamanho do material, se é possível primeiro transportar, se é possível entrar no local que vai ser instalado, né, sem que cause um dano maior, e se as pessoas que vão transportar, elas vão conseguir transportar essa peça durante uma distância muito grande. Mas isso também quando a gente também faz essa avaliação, quando somos contratados, a gente pode te ajudar com isso aí. Tá bom, galera? Então fica essa dica e essas histórias aí como experiência para vocês não cometerem erros ou usarem do exemplo para evitarem erros no dia a dia. Tá bom, galera? Um abraço, até o próximo vídeo.